de futebol em um jogo só de golaços no Maracanã, Flamengo vence o Cruzeiro por 2-1 e está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Fala, meus jogadores! Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de Flamengo 2, Cruzeiro 1, jogo válido pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores no Maracanã, em que o Flamengo consegue sua classificação e está entre os 8 melhores da América, ou seja, está nas quartas de final da Conmebol Libertadores 2026, onde nesta quarta-feira venceu o Cruzeiro de Arthur Jorge, o grande Cruzeiro comandado pelo Arthur Jorge, com craques como Matheus Pereira, Caio Jorge, um time muito difícil. Venceu por 2-1 hoje no Maracanã, em um espetáculo de futebol apresentado por ambas as equipes e um jogo também que só valia golaços. Só golaço. O Flamengo fez golaço com Arrascaeta e com Samuel Lino, enquanto o Cruzeiro também deu muito trabalho beliscando essa vaguinha que agora foi conquistada pelo Flamengo com golaço de Lucas Romero. Vamos falar desse jogaço que foi Flamengo e Cruzeiro, em que o Flamengo está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Mas antes de nos aprofundarmos mais do que foi esse jogaço, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, que se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, e bora lá! Depois das duas equipes brasileiras terem empatado lá no Mineirão no jogo da ida na última quarta-feira, na semana passada, por 1-1, em um jogo também muito disputado e um grande espetáculo de futebol. Muito por esse jogo a gente esperava um jogo ainda melhor nessa quarta-feira, que não só prometeu como entregou, mas a gente teve ambas as equipes em um jogo muito difícil se enfrentando e agora vinham para esse jogo os comandados de Leonardo Jardim, vinham com a escalação que estava mostrando aí na tela, agora sendo mandantes, sendo os donos da casa para decidir, para buscar as quartas, para buscar a vaga nas quartas de final, que conseguiu, mas no momento era muito difícil. O Flamengo vinha para campo, o Flamengo de Leonardo Jardim, com Rossi no gol, na lateral direita Varela, na esquerda Ayrton Lucas, a dupla de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz. No meio campo a gente tinha Eric Pulgar, Jorginho e Jorge André Arrascaeta, lá na frente Samuel Lino. De um lado a gente tinha Gonçalo Plata, do outro, e no centro, no comando do ataque, Pedro. Enquanto isso, os comandados de Arthur Jorge, que hoje, na minha opinião, é um dos grandes trabalhos do futebol brasileiro, de Arthur Jorge com o Cruzeiro. Esse Cruzeiro está virando uma máquina de jogar futebol e nos próximos anos com certeza vai beliscar ali uma Libertadores. Dessa vez está eliminado, mas também não é para qualquer time. É a grande equipe de Leonardo Jardim, a grande equipe do Flamengo. Mas eles vinham para campo para este grande jogo e jogo muito importante para a sua história. Os comandados de Arthur Jorge vinham com Otávio no gol, na lateral direita William, na esquerda Rojas, a dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e também Jonathan Jesus. A gente tinha também no meio campo Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Lá na frente a gente tinha Kenny Arroyo de um lado, na esquerda o menino Wesley e lá na frente no comando do ataque o artilheiro Caio Jorge. E com essas grandes equipes escaladas, o jogo começa. Um jogo que prometia muito e começa da forma que já prometia. Com o Flamengo, é claro, pressionando, com os donos da casa pressionando. Aos 8 minutos, o Flamengo começa já com sua grande oportunidade. Aos 8 minutos, Léo Ortiz, numa cobrança ali de escanteio, sobe de cabeça e manda com muito perigo uma bola para fora, passando muito perto da trave esquerda do goleiro Otávio. Aos 12 minutos, o Flamengo não para a pressão. O Lino consegue abrir muito bem e conseguir um belo espaço para o chute, só que a execução não foi muito boa não. Vai nas mãos do Otávio, no meio uma defesa muito fácil, não levando tanto perigo, mas reacendendo a pressão do Flamengo. Ainda aos 12 minutos, a gente teve o Gonçalo Plata mandando uma bola ali para a área, se não me engano foi o equatoriano, e achando o Pedro, que já domina de uma forma muito inteligente, já ajeitando, adiantando e saindo do Fabrício Bruno. Pedro, que já já a gente vai falar dele, porque não é só essa genialidade que ele fez no jogo não.
O Pedro é brincadeira, o Pedro é uma aberração de jogar futebol. Mas o Pedro consegue criar essa grande oportunidade para o Flamengo. Chuta, só que em cima do Otávio. O Otávio faz a defesa e depois sai jogando para desafogar para o time do Cruzeiro. E um Cruzeiro nitidamente no primeiro tempo com muita dificuldade de criar jogadas. O Flamengo que vem com uma imposição muito grande, principalmente na intensidade. E mesmo com craques como Matheus Pereira, Matheus Henrique, Gerson, que também ajudam muito nessa saída de pressão, né? A gente tinha o Flamengo que também era muito bom e fazendo com que o Cruzeiro não conseguisse sair jogando e pressionando ainda mais, buscando seu primeiro gol. A gente teve aos 18 minutos depois mais uma oportunidade do Flamengo, nitidamente um amasso até aqui. Aos 18 minutos, mais uma vez, Samuel Lino. Dessa vez ele chuta muito forte e passa perto da trave esquerda do goleiro Otávio, só que a bola segue indo para fora, não acerta o alvo. Mais uma vez Samuel Lino, mas com muito perigo para a meta do goleiro Otávio. A gente teve o Flamengo amassando, dominando o Cruzeiro, principalmente nesse primeiro tempo, até aqui. E com isso, gente, depois de muitas oportunidades perdidas e criadas, a gente teve finalmente isso sendo recompensado para o Flamengo sendo recompensado. Porque numa jogada que já parecia acabada, morta, essa é a diferença de ter jogadores de grande qualidade, jogadores diferenciados de sua equipe. Jorge André Arrascaeta conduz a bola, toca para o Pedro, que faz o pivô, tocando ali uma bola de calcanhar com a parte externa do pé de uma forma muito linda, já devolvendo no 1-2 para Arrascaeta, que dessa forma atinge a profundidade da defesa do Cruzeiro e chuta, fazendo um efeito, uma curva, um chute sensacional para fazer uma pintura e um golaço decisivo para abrir o placar, para a torcida rubro-negra gritar, para fazer o gol, para abrir o placar para o Flamengo. Jorge André Arrascaeta. Ai, gente, mas o Arrascaeta não tem físico para jogar 90 minutos, mas ele tem, e não só tem, como decide quando precisa. Esse é o uruguaio, o camisa 10 do Flamengo, Jorge André Arrascaeta, que jogou muito na última temporada, e é verdade que nessa temporada não tem conseguido tantos minutos quanto foi na outra, mas do mesmo jeito, ainda é um jogador diferenciado, é um jogador decisivo e mais uma vez explode a torcida rubro-negra, abrindo o placar neste jogo muito difícil e muito disputado. A pressão do Flamengo é recompensada. E, gente, vamos pontuar um negócio que provavelmente as outras pessoas não vão pontuar. Se vocês veem uma análise pós-jogo de outras pessoas, não vão pontuar, muita gente não vai falar, mas tem que ser dito, tem que ser evidenciado aqui. Tem que ser, como é que fala? Tem que ser admitido, né? Tem que ser reconhecido, era essa palavra, que o Pedro é muito diferente. E não só o Pedro, é claro, né? Como eu disse, o Arrascaeta também é muito diferente. Mas o Pedro, esse toque do Pedro, parece uma coisa simples porque foi o Pedro que fez. Porque o Pedro transforma uma genialidade em um negócio simples. Mas, gente, esse passe é de gênio. E ele não faz isso nesse jogo só uma vez. E já já a gente chega lá. Mas o Pedro é brincadeira de jogar futebol. Eu queria muito que a gente tivesse o Pedro naquele lance de cara a cara, Endrick contra o Nyland nessa Copa. Tenho certeza que ele faria. Tenho certeza que ele ou driblaria o goleiro. Se bobear, ele dava uma cavoca pra cima dele e ia encobrir. Mas não é essa a questão. Isso já é passado. Vamos pensar no presente, que é o Flamengo jogando muita bola, e no futuro, que é o Flamengo podendo conquistar seu pentacampeonato. Mas, gente, o Pedro é aberração, o Pedro é brincadeira. Era só isso que eu queria pontuar mesmo. Que é claro que isso a gente já sabe, mas a gente tem que pontuar, a gente tem que reconhecer mais ainda, porque pouco vai se falar dele nessa jogada. Mas eu acho que o grande cara desse gol é o Pedro, na minha opinião. Mas a jogada do Arrascaeta também é brincadeira. Esse time do Flamengo, resumindo, é uma brincadeira. Esse time do Flamengo é uma brincadeira. Eu queria muito ver esse Flamengo na Premier League para ver o que ia dar. Eu tenho certeza que não só eu, mas como vocês. Mas esse Flamengo é uma aberração jogando bola. E depois disso, trocando passes. E passes com uma desenvoltura enorme, com uma calma enorme.
e a gente tem o primeiro tempo acabando e a gente tem principalmente um cara jogando muita bola e um cara fazendo com que o Flamengo estivesse no momento que está. É o Jorginho. E o Jorginho que não vive uma fase, é claro, nessa temporada o Flamengo também vive uma fase meio estranha. Principalmente o Campeonato Brasileiro agora tá chegando, né? O Palmeiras tá deixando chegar. Mas o Jorginho, gente, o Jorginho é brincadeira. O Jorginho que vinha sendo pedido no banco de reservas para esse jogo para dar lugar ao Paquetá, que vem jogando muita bola. Mas o Jorginho hoje mostra por que é uma das grandes lideranças e lideranças não só mentais, não só moral, mas como também técnica. O Jorginho joga muita bola. O Jorginho, ele sempre aparece para jogadas, ele consegue pressionar, ajuda na marcação, consegue quebrar linhas de marcação de uma forma muito bonita e de uma forma muito evidente. Só que, por mais que seja evidente, não sei como, ninguém percebe. E, gente, o Jorginho tem que ser citado aqui. O que o Jorginho faz no Flamengo é brincadeira, grande contratação, desde o Super Mundial de Clubes. Vem jogando muita bola. O Jorginho é outro cara que é brincadeira. Grande contratação do Flamengo. É claro que já faz muito tempo que foi contratado, mas eu acho que, como a gente fala de Toni Kroos, depois de um tempo só que a gente percebe quanto que o cara é diferente. O time todo do Flamengo é diferente, menos o Emerson Royal, o grande trapper Emerson Royal. No trap ele é bom. Mas com as bolas no pé, não sei não. Com as bolas no pé. Com a bola no pé. Mas, gente, tirando um pouco dessa questão, a gente tem ambas as equipes indo para o intervalo, é claro, né? Um jogo, um amasso do Flamengo. Vamos resumir assim? Um amasso. E sem mais delongas, vamos já falar do segundo tempo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. É claro que tem muita coisa pra gente falar. Mas a gente tem um segundo tempo, gente, muito diferente do primeiro. E muito diferente, parte positiva. Por quê? Porque o jogo fica muito melhor. Por quê? Porque o Cruzeiro que estava dormindo, acorda. E acorda de uma forma surpreendente. Porque ele meio que cala o Maracanã de 5 minutos, de 5 para 10 minutos. O que acontece, minha gente? As equipes voltam para o segundo tempo sem nenhuma alteração e o Cruzeiro acorda já marcando muito mais alto, com muito mais intensidade, acordando mesmo no jogo. Alguém falou, acorda, acordou. E, gente, quando esse Cruzeiro acorda, ele é letal. Ele é fatal, ele é letal. E ele mostrou isso pra gente mais uma vez. Por quê? O Cruzeiro acorda, gente, e já aos 48 minutos, a gente tem uma jogada, um cruzamento na área, se eu não me engano, do William. E a bola que era pro Caio Jorge desviar, o Léo Pereira desvia e a bola entra no gol. Ou seja, gol, né? Não, porque por um trisquinho assim não entrou. E o VAR checou depois, a bola não entra, mas já dava indícios de que o Cruzeiro ia fazer o gol. Mas só uma coisa pra gente pontuar. Tirando isso, fora de campo também, gente, o Brasil sempre tá... O futebol brasileiro sempre tá atrasado, né? Não ter o chip na bola na Libertadores é impossível. Não é nem só o futebol brasileiro, né? O futebol da América Latina, vamos falar. E aí? Cadê o chip? Mas tem que ficar vendo, mas a bola está ali. Por que não diz o chip logo, apita o negócio, pronto, acabou. Entendeu? O futebol sempre tá atrasado nessas coisas, né? Latino-americano, pelo amor de Deus. Mas, gente, não deixa de ser um grande jogo. Mas isso não abalou o Cruzeiro, essa bola não ter entrado por um pouquinho só. Parecia que nada ia entrar, mas isso do mesmo jeito não abalou o Cruzeiro. Time que é bom mesmo, não desiste. E o Cruzeiro prova isso mais uma vez pra gente, porque aos 51 minutos, numa bola que parecia que ia ser cruzada pelo Lucas Romero, que com espaço chuta de fora da área, na entrada da área, com efeitaço, e entra. A bola no canto direito do goleiro argentino Rossi, um golaço, só vale golaço nesse jogo, uma pintura de gol no Maracanã. Lucas Romero, que estava suspenso no primeiro jogo, não pôde jogar, dessa vez contribui com seu belo gol empatando para o Cruzeiro. E se o Flamengo no primeiro tempo merecia seu gol, o Cruzeiro também merecia mais ainda o seu gol agora. Um Cruzeiro que estava acabado, estava morto. Mas é só dar um gritinho, acorda! E ele acordou. E ele acordou, desculpa ter gritado, mas gente, ele acordou e foi letal dessa forma.
E, gente, um golaço. Tinha a impressão até que desviou, mas foi um efeitaço que o Lucas Romero meteu na bola, que esse chute provavelmente nunca mais vai acertar na vida. Com todo respeito, tem como, né? Gente, esse gol acontece só uma vez na vida e dessa vez é o que aconteceu com o Lucas Romero. Mas, gente, depois disso, a gente tem o Flamengo com muita dificuldade de sair jogando, um Flamengo irreconhecível diante do que a gente viu lá no primeiro tempo. Então, a gente tem o Flamengo com muita dificuldade e com isso o Cruzeiro aproveitando mais ainda para já virar o jogo e calar mais ainda o Maracanã, porque aí agora a torcida do Cruzeiro que estava explodindo, o Maracanã estava em silêncio e o pouquinho que a gente estava ouvindo de torcida era do Cruzeiro, era da Raposa. Aos 58 minutos, uma bola do Matheus Pereira para o Caio Jorge, perto da pequena área, ele chuta cruzado e passa perto da trave direita do Rossi, mas vai para fora. Depois disso, aos 60 minutos, a gente tem o Cruzeiro jogando muita bola, só que aos 62 minutos cede um contra-ataque para o Flamengo. E como eu disse, time bom, time que tem peças diferenciadas, pode estar vivendo uma fase ruim no jogo? Pode. Mas se a bola cai nos pés dos gênios, e nem vou falar que o Lino é gênio aqui, já dando spoiler, mas se a bola cai nos pés da pessoa que sabe resolver, é gol. E dessa forma o Flamengo, em apenas uma chance nesse segundo tempo, já resolve todo o jogo. Um Flamengo que estava meio que abatido depois do gol, e até antes, né, no primeiro tempo, quer dizer, no segundo tempo, vai lá e num único contra-ataque, Samuel Lino tabela com o Pedro. Quer dizer, o Arrascaeta toca pro Pedro e o Pedro mais uma vez, esse filho da mãe de jogar futebol, uma máquina, ele dá o mesmo toque que ele deu pro Arrascaeta, um toque genial. Eu nem vou falar mais disso, porque senão a gente vai ficar horas falando aqui do talento, da técnica do Pedro, por que não foi pra Copa. Isso é assunto para outro vídeo, tá? E eu afirmo para vocês que vai ter um vídeo sobre isso. Por que o Pedro não foi pra Copa do Mundo? Mas o Endrick foi. Nada contra. Mas, gente, o Pedro, muito diferente, muito diferenciado. E toca pro Lino, que é outro cara que não é diferenciado, mas em jogo decisivo brilha. E ele agora que no primeiro jogo, lembra aquele que passou batido? Naquele que ele foi dar o carrinho no Arroio, o Arroio cortou, ele fez um golaço? Então, agora ele corta, seria mais legal se cortasse o Arroio, mas não cortou o Arroio. Eita, lá ele. Mas ele dá um belo corte, eu acho que no William, e limpa e faz um belíssimo gol para decidir o jogo para o Flamengo. Golaço de Samuel Lino. E mais uma vez, o futebol tendo suas vinganças, tendo suas revanches e tendo suas justiças. Samuel Lino, que passou batido no primeiro jogo, dessa vez brilha e faz o gol decisivo para o Flamengo, mas o Flamengo ainda não sabia que ia ser o gol decisivo, porque ainda tinha muito jogo. O Cruzeiro tentando o gol, tentando fazer o gol, e o Flamengo jogando na base do contra-ataque. Depois do gol, sai Arrascaeta, sai Lino, se eu não me engano, entra Carrascal e Lucas Paquetá. E dessa forma, o Flamengo conseguindo muita chance no contra-ataque pelo desespero do Cruzeiro fazer o gol. E com isso perde muitas chances, perde muitos gols claros, principalmente ali com o Paquetá, com o Bruno Henrique, com o BH. Mas dessa forma, gente, nada muda no jogo. Nada muda no sentido de que o placar não muda. E dessa forma, o juiz apita o final de jogo. E o Flamengo está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores 2026, buscando o tão sonhado Penta. O atual campeão quer mais, gente. A tropa dos urubus, a torcida rubro-negra, não se cansa de ganhar e não se cansa de conquistar a glória eterna. Dessa forma, gente, o Flamengo vence o Cruzeiro por 2-1, um jogaço, um espetáculo só de golaços. Mas quem levou a melhor foi o time rubro-negro, pelas peças, pelo elenco, pelo time decisivo que tem. E que time é o Flamengo? Gente, dessa forma eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dando menção honrosa ali pro Cruzeiro, jogou muita bola também. Esse trabalho do Arthur Jorge vai ser muito longevo.
Mas, gente, se vocês assistiram aqui até o final, se vocês gostaram do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos e sua família. Não preciso falar muito, né? Sempre falo em todo vídeo, é porque eu quero muito que vocês façam isso, apoiem o canal, porque eu faço isso também ao amor ao futebol, apresento a vocês toda a análise pós-jogo, o que eu penso. Vocês também podem dizer o que vocês pensam sobre tudo que eu falo aqui, sobre como foi o jogo. Comenta aqui, a gente interage ao amor ao futebol. Sempre vou estar respondendo vocês, como vocês já sabem, aqui na comunidade. Dessa forma, vou ficando por aqui. Flamengo fazendo história mais uma vez. Foi um grande jogaço. Fui!